Silvano está com você, quiser mostrar o material que você trouxe, pode ficar à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente pela terceira vez. Agradecer ao Augusto pelo diálogo respeitoso e a vocês aqui do Pod Graça, todos que estão aqui e os que estão nos bastidores, como sempre. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham apreciado, né, a nossa argumentação e gostaria de mostrar alguns materiais para contextualizar vocês. E não são poucos, isso aqui é só uma parcela. Eu tive que lutar para escolher. Tinha até material de teologia sistemática católica. É 5% que ele tem. Nem 5. Então, para pastores que estão lidando com jovens, enfrentam dificuldade, por exemplo, para lidar com esses temas contemporâneos, essa dificuldade de manter os jovens fiéis na igreja, é imprescindível conhecer livros como Pós-Modernidade, Novos Desafios à Fé Cristã. Deixa eu ver aqui. Como Entender a Pós-Modernidade, da editora Vida, do Antônio Tadeu, e Ser Cristão numa Cultura Sedutora. A CPAD também tem um livro chamado da Nancy Pierce, acho que é Nancy Pierce. Ela também trabalha com esses temas de contemporaneidade. Bom, se você quer entender um pouquinho sobre essa questão do pentecostalismo, como a pós-modernidade tem afetado diretamente o pentecostalismo, César Moisés Carvalho. César Moisés, ele escreveu aquela Teologia Sistemática Pentecostal em 2 volumes, juntamente com a sua filha. Então, excelente livro. O livro Teologia Contemporânea do Abraão de Almeida, da CPAD, da editora CPAD, também vai trabalhar com os temas da teologia contemporânea. Se você quer entender um pouco sobre teologia liberal e neo-ortodoxa, eu recomendo teologias contemporâneas do Stanley Graham. Se você quer entender um pouquinho das bases das igrejas que são mais próximas e das igrejas que são mais distantes e de algumas doutrinas fundamentais comuns entre o catolicismo e o protestantismo, um exemplo, Trindade, a escatologia, eu recomendo Fundamentos da Teologia Cristã, do Dietrich Ritschl. O Ritschl, ele trabalha mostrando, por exemplo, a igreja anglicana, ele pega da igreja anglicana, que é a igreja mais próxima da igreja católica apostólica romana, do outro lado nós temos as igrejas ortodoxas, e ele vem passando pelas igrejas luterana, as reformadas presbiteriana, metodista, até chegar nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Se você quer conhecer um pouco sobre a teologia liberal, as raízes da teologia liberal, eu convido você a estudar um pouco sobre a teologia moderna de Schleiermacher a Bultmann. Rudolf Bultmann ficou conhecido pela demitolização da fé, onde Bultmann às vezes é mal compreendido porque ele nega os milagres. Ele fala que os milagres, eles de certa forma são simbólicos. Eu não vou ter tempo aqui para esboçar todo o pensamento bultmanniano, né? Mas Bultmann, ele mostra que o importante é nós estarmos inseridos em Cristo e que Cristo, ele precisa ser vivenciado independente da parte mística, espiritual e etc. Se você é um jovem apologista, quer conhecer um pouco melhor, Silas Daniel, a sedução das novas teologias. Aqui você vai trabalhar com um pouco da apologia, né, sobre essas teologias que têm surgido atualmente, que têm desvirtuado muitos fiéis da fé. São transvestidas de teologia, mas acaba afastando os fiéis. E por último, e não menos importante, aliás, é quase por último, não menos importante, nós temos 2 volumes do Batista Mondim, que são os grandes teólogos do século XX. Em um dos livros, no volume 1, ele fala sobre os teólogos católicos. Batista Mondim, para quem não sabe, ele é doutor em filosofia. Também tem um exímio conhecimento em teologia. Ele tem um curso de filosofia em 3 volumes, que por sinal eu tenho. Ele tem um livro chamado Problemas, Obras e Autores, que trabalham com temas da filosofia. E ele tem outros livros, Quem é Deus e o Homem, Quem Ele É, da antropologia filosófica. E nesses livros ele trabalha com o pensamento de Garrigou Lagrange, Teilhard de Chardin, Gardini, Karl Rahner, quem não conhece, e alguns outros teólogos católicos que foram influentes no século XX.
E Batista Mondinho ele também trabalha com teólogos protestantes. No volume 2 ele trabalha com Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, Niebuhr, Rudolf Bultmann, Oscar Kuhlmann, desculpe, Dietrich Bonhoeffer, Bulgakov, Florovsky e Lossky. Então são os teólogos que o Batista Mondin destaca no seio protestante. Para encerrar, eu trouxe uma revista que é da Biblioteca Nacional. Ela mostra a fé que seduz no Brasil. Aqui ela mostra a origem de algumas das das igrejas protestantes, a data da fundação dessa igreja. Ela trabalha com a perspectiva histórico-acadêmica. E por último, não menos importante agora sim, estudo das religiões entre história, cultura e comunhão. Então aqui trabalha com assuntos relacionados ao amor pela fé católica, que é um trabalho que foi produzido entre a Unicamp e a Metodista. Então a Metodista tem a faculdade UMESP e a Unicamp. Então eles mostram, aqui tem uma análise sobre os dois caminhos, aquele quadro Os Dois Caminhos, eu até printei ele aqui colorido, porque no livro ele está em preto e branco. Muitas pessoas têm esse quadro em casa e não sabem toda a simbologia que tem por trás desse quadro. Então ele trabalha fazendo uma análise. E trabalha falando também sobre o mercado da fé, mostrando um pouco do que foi trabalhado aqui a respeito do Pierre Bourdieu. Ele trabalha mostrando como alguns elementos judaicos são inseridos no culto cristão e como isso influencia a fé protestante. Gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, a minha esposa, que eu acredito que ouviu, se não estiver ouvindo, ouviu boa parte do podcast, a minha filha que me acompanha, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, muito obrigado. Quer Maravilha. falar alguma coisa, Danilão? Não, só os nossos sinceros mesmo agradecimento, viu? Prazer ter te conhecido, viu, Augusto? Viu que Deus continua abençoando a sua vida. Muito obrigado por ter aceitado lá o nosso convite por meio da vida do Padre Lucas. Leva aqui o abraço Sim, do com Pó de certeza. Graça para o Padre Pode Lucas deixar. lá, viu? Que seja a Sim. primeira de outras vezes. Irmão Silvano, né, que é um amigo, um companheiro que sempre, já é a terceira vez aqui conosco. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa, né? Poderosamente no nome de Jesus. E é isso. É isso aí. Antes de finalizar, eu também aqui quero agradecer os nossos apoiadores e novamente pedir perdão para você que fez a sua pergunta e nós não trouxemos ela. No próximo a gente vai fazer a sua pergunta. Casa Araújo, que nos apoia, inclusive esse chapéu aqui, ó, esse boné aqui, eles estão animados aqui. O Danilo está querendo ganhar um livro. Casa Araújo, cama, mesa, banho, utilidade doméstica. Faça uma visita ali na rua Davi Afonso, número 177, no centro de Pompéu. Confira, vá lá e confira o que é sofisticação e qualidade de verdade para a sua casa. O senhor é casado? Ainda não. Ainda não? Mas se Deus quiser. Quando estiver fazendo lá o chá de panela, não sei como é que chama esse negócio, que eu também não sou, passa na Casa Araújo que você Pode vai deixar. ver o que é qualidade, tá Eu bom? vou lá. É Leandro Pintura, pintar sua casa também. Tô precisando pintar meu quarto, Vera. É isso, chama o Tô com Leandro. a parede branca É lá. o melhor que tem, é o Leandro Tá Pintura. difícil. Se você está procurando uma mão de obra de qualidade, preço baixo de verdade, preço bom, né? Para serviços de pintura residencial, comercial, industrial, contrate um especialista e faça ali o seu orçamento. Ele faz textura, efeito e muito mais. O telefone para você entrar em contato com ele é o 37 é DDD, caso você não seja de Pompéu, tá? 37-98411-8719. Leandro Pinturas. E além do Leandro Pinturas, outra coisa, ó, meu querido. Bora no Aquabit dia 18. Você está convidado. Não gosto de água, não. Só do Que isso, chuveiro. Varão? Que isso, Varão? Esse tem van? Eu preciso de uma van. Ou um micro-ondas. Nadar, divertir. Tem? É, Aí, ó. isso mesmo. Deu pra mim, então. Lá na Mantur, bora. Manda mensagem depois. Isso, bora de Namantur. Você que está em casa procurando uma forma de viajar com segurança e com conforto, é com a Namantur Turismo e Excursões, que está há mais de 20 anos transportando vidas. E como eu falei com o Augusto aqui agora, no próximo dia 18 de maio, vai dar no domingo, nós estaremos indo no maior parque aquático de Minas Gerais, lá no Aqua Beach, tá bom? Chame todo mundo, pegue a sua família para um dia de diversão e descanso daquele jeito. Namantur. Augusto e Leandro. Oh, meu Deus, Augusto e Leandro.
Augusto e Silvano, Leandro tá falando de mim lá, Augusto, da propaganda que eu fiz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Nos perdoe pelo tempo, espero que da próxima vez a gente faça um supercast só com vocês dois, começar meio-dia do domingo e acabar 10 horas da noite, se vocês topar. Pode chamar. que nós vemos. Ó, Silvano topou, só falta você, Ué, né? bora. Certo aí, Trazer tá o vendo, Padre Danilo? Lucas também. Isso, pode trazer o Padre Lucas também. Pessoal, agradecemos vocês pela audiência e não se esqueça, tudo que nós fazemos é pelo rei e pelo reino. Oi, Thiago.